Bora aprender com eles? Eu sou o Diego Rangel e esse é o Investindo Aqui. Então, vamos para mais um episódio aí do quadro Aprendendo com Eles. E a gente está hoje no canal do Gêmeos Investem. Então, galera, já segue aí. É um conteúdo bem interessante que eu já sigo já tem um tempinho. Só que não acompanho, não faço o acompanhamento semanal, diário do conteúdo deles. Mas já vi muitos vídeos bons deles, tá? Então, vamos lá. O vídeo de hoje é como ganhar um salário mínimo todos os meses sem trabalhar. Investimento de renda passiva. Bora ver. Esses dias, eu e o Renan estávamos lembrando da época que o nosso irmão mais velho conseguiu o primeiro emprego dele. Era apenas um salário mínimo que ele ganhava, mas ele estava contente, porque ele morava com a nossa mãe, então todo o dinheiro que ele ganhava ele podia gastar com ele. Como eu vi que ele estava contente, eu fui perguntar o que ele estava achando do emprego. E ele falou que estava bacana, que ele estava tirando dinheiro, porém, ele ia ser feliz de verdade mesmo se ele ganhasse esse dinheiro pra ficar o dia inteiro deitado no sofá, jogando videogame, sem fazer nada. E naquela época... Quem não sabe a história dos gêmeos aí, eu sei um pouco da história deles, né? Eles são youtubers já tem um bom tempo, agora eles falam de finanças, mas eles começaram com games. Eles jogavam jogos simples de celular, Android, etc. Entre outros jogos mais simples também, eu acho que já chegaram a jogar aquele de tiro, que eu esqueci o nome. Free Fire, jogaram Free Fire. Então... Por isso que eu acho que ele deve ter usado esse exemplo aí dos jogos. Obviamente a gente pensou, não tem como ganhar dinheiro sem trabalhar, mas nesse vídeo aqui a gente vai explicar pra vocês como ganhar um salário mínimo todos os meses sem trabalhar. E o melhor de tudo, da forma mais segura possível, ou seja, não tem como você simplesmente perder esse dinheiro ou deixar de ganhar do nada. E pra quem é novo aqui no Não, esse vídeo aí se enquadra no renda extra, né? Então vambora. O salário mínimo no ano de 2022 tá em R$ 1.212. Rapaz, o vídeo é antigo, hein? Eu não sabia, foi mal. É porque são vídeos que estavam já na minha playlist já tem um bom tempo pra poder assistir, então... Por isso eu tô assistindo só agora. E a forma mais segura e mais tranquila de você conseguir ganhar esse dinheiro todo mês é através de rendimentos de renda fixa. Ou seja, aqueles investimentos que são mais seguros, porém não têm rentabilidades absurdas. E esse... Rapaz, pra ganhar esse valor aí de R$ 1.200 na renda fixa, tem que ter um montante bom, hein? Mas vamos ver. Esses investimentos são atrelados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Ou seja, você vai pegar o seu dinheiro e emprestar pro governo, e em troca desse empréstimo ele vai te pagar juros mensais. E por que emprestar dinheiro pro governo é o investimento mais seguro que existe? Porque se você empresta o dinheiro para alguma empresa, para algum familiar, para algum banco, caso essa empresa, banco ou familiar quebre, ele não vai te pagar. Porém o governo é a instituição que controla a moeda. Depende. Então, depende. Um CDB, você tem até 250 mil garantidos aí pelo FGC, caso o banco quebre ou tenha algum problema com o banco e para poder te ressarcir esse valor. Se você tem um valor de R$ 100 mil, você vai recorrer ao FGC e ele vai te reembolsar esse valor. Então, não sei se eles estão englobando tudo, mas enfim. No banco tem esse porém aí. Do país, ou seja, caso ele não tenha dinheiro pra te pagar, ele simplesmente vai imprimir mais dinheiro e vai te pagar, ou seja, emitir mais dinheiro vai fazer o aumento da inflação, porém você recebe o dinheiro antes de todo mundo, então dá tempo de você gastar antes que a inflação realmente aconteça. E a Selic tá atrelada ao CDI, que é uma taxa que varia. No momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, hoje, ela tá em 9,25, hoje a gente tá em 14, quase 15, né, na real. 25%. E para você conseguir esse rendimento de R$ 1.212, você vai precisar ter aplicado R$ 157.402,60, levando em conta que ela vai estar rendendo a taxa Selic atualmente. Como eu disse, o valor é alto. E lembrando que esse é o investimento de renda fixa com menor rentabilidade que você pode fazer hoje. Se você ir lá no próprio site do Tesouro Direto e procurar outros tipos de produtos atrelados à renda fixa, você consegue sim rentabilidades maiores, então essa daqui é a pior das hipóteses. Porém são produtos que você vai conseguir resgatar depois, ficam travados até 2023, 2024, aí você tem que ver o que se adapta melhor pra você. Mas então você deve estar se perguntando, como é que eu faço pra conseguir essa quantia, que pode parecer muito grande, de R$ 157 mil? E a gente vai explicar aqui quanto tempo demoraria em
investindo uma quantia baixa todo mês. Obviamente, para você estar colhendo esse dinheiro todo mês no futuro, se você não tem ele ainda, você precisa começar a plantar no presente. E o tempo que vai demorar para você conseguir esse patrimônio para te gerar essa renda passiva vai depender de quanto dinheiro você está disposto a colocar todo mês. Obviamente, quanto mais dinheiro você colocar, menos tempo vai ser para você conseguir. A gente vai começar aqui com uma quantia mais acessível, que muitas pessoas que trabalharem e conseguirem juntar um pouco, conseguem investir todo mês. Vamos levar em conta nessa simulação aqui que a Selic vai continuar em 9,25 durante todo o período. Obviamente ela vai mudar, vai subir, vai descer e vai acabar variando um pouco, mas para facilitar os cálculos aqui, vamos com essa Selic. Se uma pessoa aportar R$100 todos os meses, durante 28 anos, ela conseguiria essa quantia de 157 mil para gerar esse um salário mínimo. 28 anos. Em algum vídeo passado aí eu já falei que eu me arrependo muito de não ter começado mais cedo. Quanto mais cedo a gente começa a investir e guardar dinheiro, mais rápido você chega no seu objetivo, e os juros compostos te ajudam nisso. Ele deve falar sobre isso, inclusive. De renda passiva todos os meses. Vamos falar outro cenário agora. Se você conseguisse aumentar um pouco esse investimento e investisse R$500 todos os meses, levaria um pouco mais de 13 anos para você conseguir chegar nesse dinheiro investido de 150. Ou seja, já reduziu o tempo aumentando o valor do aporte. Aí a pergunta, como é que eu vou aumentar o valor do aporte se eu ganho pouco? Aí provavelmente vai falar de alguma renda extra. 7 mil e gerar esse salário mínimo também de renda passiva. E lembrando que essa é a forma mais segura de você investir para conseguir juntar esse patrimônio. Porém, acompanha o vídeo até o final aí, que a gente vai falar uma forma mais rápida de você conseguir esse patrimônio. Muita gente que quer construir uma renda passiva acaba construindo ou comprando alguma casa ou apartamento e alugando para ter esse dinheirinho todos os meses. E essa não é a melhor forma de conseguir uma renda passiva todo mês, porque muita gente pega todo o dinheiro que tem da aposentadoria ou do fundo de garantia que saiu do emprego e vai lá e compra um imóvel. E por que isso é um problema? Porque basicamente você está alocando todo o capital que às vezes você demorou a vida inteira para construir em apenas um lugar que você vai alugar. E caso esse É o lance de colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você cai, você quebra todos os ovos e fica sem nada. Apartamento fique desalugado por um mês que seja, você vai estar deixando de ganhar essa renda, vai estar com passo. Fora isso também, você tem a taxa de vacância do imóvel. Dependendo da área que você está comprando esse imóvel ou então construindo esse imóvel, se for para aluguel, pode ser que seja por temporada, ou seja, é sazonal. Você vai conseguir alugar esse imóvel por um tempo, colocando no Airbnb ou coisa parecida, ou então fazendo um aluguel convencional, que seria fazendo um contrato de um ano. Se for um local movimentado, você consegue alugar rápido, mas normalmente em locais movimentados esse imóvel costuma custar muito mais do que esse valor que eles estão falando. Que a gente está falando aí em grandes centros urbanos, como capital de São Paulo capital, Rio de Janeiro capital e alguns locais do Rio de Janeiro. Então, que é um imóvel que você provavelmente vai ter que pagar IPTU e condomínio, ou seja, você vai estar com um capital gigantesco alocado em um lugar que só faz você perder dinheiro até que ele seja alugado. Um exemplo disso é o apartamento que eu e o Renan já moramos. Era um apartamento de R$2 milhões, a gente alugava ele por 5.500, o condomínio era 2.700 e o IPTU era R$1.600. Primeiro que esse imóvel, que custava 2 milhões, sendo alugado a 5.500, dá uma rentabilidade de menos de 0,3% para a dona do imóvel. E além de ser uma rentabilidade muito ruim, ele ficou, antes da gente alugar esse apartamento, 2 anos desalugado. Ou seja, ela tava pagando por mês R$4.300 de IPTU mais condomínio em um bem que ela não estava usando e que custava mais de R$2 milhões. Ela tava tentando vender ou alugar, porém imóveis, ainda mais quanto mais caro ele tem menos liquidez, ou seja, mais difícil de vender. Obviamente deve ter imóveis que são mais fáceis de alugar e mais fáceis de vender, porém a opção que a gente vai dar agora é de fundos imobiliários. O fundo imobiliário, para quem não sabe, é basicamente um fundo de investimento que vai comprar vários imóveis diversificados em algum lugar. Basicamente o que eles vão abordar nesse vídeo são formas de investimento que podem gerar uma renda passiva. Então não necessariamente é uma renda extra. E você pode comprar uma pequena cota dele e tá recebendo um aluguel mensal referente a essa cota.
E o bom de fundos imobiliários, que é muito mais fácil você conseguir comprar uma pequena cota de até R$100 do que comprar um imóvel inteiro. E além disso, é muito mais líquido também. Se eu quiser vender a minha cota agora, eu vou lá no home broking da minha corretora, coloco pra vender, ele já vai ser vendido. E além disso, você pode estar diversificando, comprando vários fundos diferentes. Você pode comprar fundos de imóveis comerciais, você pode estar comprando fundos de imóveis residenciais, de galpões para empresas, várias coisas diversificadas. E uma coisa bacana também de fundos imobiliários é que ao comprar parte de um fundo imobiliário, ele tende a se valorizar com o tempo por causa da inflação. Ou seja, conforme o tempo vai passando, os imóveis ficam mais caros e, consequentemente, os fundos imobiliários vão ficar mais caros também. Obviamente que é no longo prazo. Paulo Zé que tem que falar o que ele falou. É no longuíssimo prazo, né? Porque há uma oscilação e esses imóveis que estão em fundos, e depende muito do fundo, se for um fundo de tijolo, por exemplo, ele está mais atrelado a essa variação de preço e essa valorização que ele está falando. Mas aí realmente é a longuíssimo prazo, ou então se você tem um imóvel que está naquele fundo que não é uma área tão urbanizada e tem uma urbanização escalada em um período muito curto de tempo. Então a valorização desse imóvel realmente dispara, mas não são tão comuns esses casos, né? Então é só tomar um pouco de atenção. Que ele tende a se corrigir com a inflação, porque no curto prazo, por ser um ativo de renda variável, ele pode sim subir e descer, mas o que a gente tá dizendo é que no longo prazo ele acaba se valorizando, porque obviamente as terras do mundo inteiro são limitadas e vão existir mais pessoas para esse mesmo número de terras, por isso que ele acaba se valorizando, assim como qualquer imóvel. E a rentabilidade que você vai ter vai depender do fundo que você tá comprando. E a gente fez uma média pessimista de 6% ao ano que os fundos vão te pagar. Obviamente tem fundos que pagam muito mais, fundos que pagam menos, mas a gente fez essa média. E se você parar para analisar hoje, a renda fixa tá valendo mais a pena em uma primeira visão. Porém, como a gente já falou anteriormente, os fundos imobiliários tendem a se valorizar conforme a inflação, coisa que o dinheiro que você emprestar pro governo e tiver na Selic não vai acontecer. Então, o que eles estão falando basicamente é uma análise de mercado. Você tem que ver o que está valendo a pena fazer o investimento, dependendo da sua meta, obviamente, de se vale a pena você colocar dinheiro em renda fixa ou se vale a pena você comprar talvez um fundo imobiliário que está com desconto, está descontado, justamente por conta dessa Selic mais alta, ou então a Selic mais baixa costuma ter o efeito contrário. Aí tem que avaliar de fato o mercado e na época que você for comprar. E a taxa Selic, mesmo sendo uma renda fixa, ela varia de acordo com o Banco Central. E para vocês terem uma ideia, em 2021 ela começou com 2% ao ano e terminou com 9,75%. Tá, aqui tem um porém, gente. Eles estão citando um exemplo aí de que ela começou com 2% ao ano e terminou... Tá, tem aqui uma situação que os 2% ao ano aqui, 2019, nós tivemos a pandemia, a crise sanitária, né? E por isso a taxa de juros estava tão baixa, porque tinha que forçar as pessoas a fazerem a economia circular. Porque caso contrário, muitas empresas fechariam. Fecharam muitas empresas, mas fechariam bem mais do que se tivesse com uma taxa de juros muito alta. Aí no final de 2021 e final de 2021 já estava tentando voltar ao normal justamente pelo efeito desses 2%, que foi a alavancagem da economia. Muita gente comprou muita coisa para fazer obra em casa, para fazer o seu home office. Terminou com 9,75%. Ou seja, no começo do ano, os fundos imobiliários estavam sim valendo mais a pena do que investir na taxa Selic. E para você conseguir um salário mínimo todos os meses investindo em fundos imobiliários, você tem que investir R$ 242.400, com essa rentabilidade de 6% ao ano. E para chegar nesse patrimônio de R$ 242.400, como vocês estão vendo aí na lozinha, começando do zero, você poderia investir R$ 100 todos os meses durante 43 anos para chegar nessa renda, ou você poderia também investir R$ 500 durante um pouco mais de 20 anos para também estar chegando nessa renda passiva de... Conclusão do vídeo até agora é que tempo é importante. Se você não começar hoje, você vai pagar esse preço lá na frente. Um salário mínimo. Como vocês viram, a princípio, investir em renda fixa acaba sendo melhor, porém existem alguns fatores que vão acabar te prejudicando bastante com o tempo. Primeiro porque a renda fixa hoje tá pagando bastante, tá muito alta a taxa e ela pode vir a descer nos próximos anos. Isso vai fazer com que você rentabilize... Não desceu.
rentabilize menos dinheiro. E obviamente, R$1.000 hoje não compram a mesma Gente, é claro que isso daí eu estou fazendo uma piada, né? Porque assim, não tem como prever, não existe bola de cristal para você descobrir se a taxa vai subir, descer, quanto é que vai estar, se eu vou comprar um ativo. Ninguém tem bola de cristal, não tem como adivinhar. Ninguém pode prever qual vai ser a próxima Magalu, por exemplo, uns anos atrás, que estourou mais do que... Mas acho que triplicou o valor, nem lembro exatamente, posso estar falando besteira aqui. coisa que R$1.000 compravam há 10 anos atrás. Da mesma forma que daqui 10 anos R$1.000 não vão comprar as mesmas coisas que eles compram hoje. E isso é a inflação, que é a desvalorização do seu dinheiro. E muita gente confunde que inflação é as coisas simplesmente estarem mais caras, porém é o seu dinheiro valendo menos, ou seja, você vai precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. E no longo prazo, você investir em renda fixa vai fazer com que você perca o seu poder de compra ao longo dos anos. Então, para manter o seu poder de compra investindo em renda fixa, você teria que ter mais dinheiro investido para tirar a sua rentabilidade, aquilo que você vai gastar todos os meses, e pegar essa outra parte que rendeu e reinvestir para conseguir aumentar o seu patrimônio e fazer com que você consiga manter o mesmo poder de compra do seu dinheiro. Já os fundos imobiliários, mesmo aparentando serem piores do que investir na Selic, com certeza vão ao longo do tempo proteger o seu dinheiro contra a inflação, porque eles vão se valorizar de acordo com o tempo, e com eles se valorizando, Mais uma vez, depende muito do fundo imobiliário. Em 2020 eu comprei um fundo, que era um fundo que tinha terras agrícolas, inclusive, pagava ótimos dividendos, ficou pagando aí ótimos dividendos ao longo de quase um ano. Só que depois ele teve uma queda e desvalorizou mais do que 50%. Eu tive que acabei que no final eu vendi esses ativos para fazer um outro aporte, que foi, na época, foi Bitcoin? Foi Bitcoin não, perdão. Foi criptomoeda, foi uma ETF de criptomoedas que tinha a maior base dela em Bitcoin, e eu acabei recuperando esse dinheiro. Mas também foi uma jogada que eu sabia que poderia acontecer, mas eu não tinha certeza. Então acabou acontecendo e eu recuperei o dinheiro. Então vamos lá. Como eu falei, eles estão apresentando os tipos de investimento renda fixa e renda variável, que seja de uma forma mais conservadora, que seria o fundo imobiliário. Só que ambos esses dois, no exemplo que eles citaram, demanda de um ativo que é muito importante, que eu acho que é o ativo mais importante de todas as nossas vidas, que é o tempo. Depende muito de quando você começou e quanto você consegue investir. Se você consegue fazer bons aportes mensais, talvez seja válido realmente partir para a renda fixa. E caso você esteja com mais pressa, entre aspas, seria o investimento em ações. Sendo que eu concordo em parte com isso, porque você, para começar a fazer qualquer tipo de aporte em renda variável, você tem que ter uma reserva inicialmente, porque se você tiver algum problema financeiro, você vai precisar tirar o dinheiro de algum lugar. Se você tem só aportes em investimentos em renda variável, você vai ter que tirar aquele dinheiro e provavelmente vai acabar perdendo dinheiro, porque as cotas que você vai vender podem não estar no melhor momento. Aproveitando para falar, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem é uma recomendação de comportamento de investimento. A gente só está aqui reagindo a um vídeo e comentando para aprender. Beleza? Então fica aqui a dica do canal do Gêmeos Investing, sigam eles aí. Canal bem interessante e bom para poder a gente aprender. Você que chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilha quem gosta desse tipo de conteúdo e não se esqueça de inscrever para os próximos vídeos, beleza? Até o próximo. Então vamos lá. Como eu falei, eles estão apresentando os tipos de investimento renda fixa e renda variável, que seja de uma forma mais conservadora, que seria o fundo imobiliário. Só que ambos esses dois, no exemplo que eles citaram,
demanda de um ativo que é muito importante, que eu acho que é o ativo mais importante de todas as nossas vidas, que é o tempo. Depende muito de quando você começou e quanto você consegue investir. Se você consegue fazer bons aportes mensais, talvez seja válido realmente partir para a renda fixa. E caso você esteja com mais pressa, entre aspas, seria o investimento em ações. Sendo que eu concordo em parte com isso, porque você, para começar a fazer qualquer tipo de aporte em renda variável, você tem que Então vamos lá. Como eu falei, eles estão apresentando os tipos de investimento, renda fixa e renda variável, que seja de uma forma mais conservadora, que seria o fundo imobiliário. Só que ambos esses dois, no exemplo que eles citaram, demanda de um ativo que é muito importante. Eu acho que é o ativo mais importante de todas as nossas vidas, que é o tempo. Depende muito de quando você começou e quanto você consegue investir. Se você consegue fazer bons aportes mensais, talvez seja válido realmente partir para a renda fixa. E caso você esteja com mais pressa, entre aspas, seria o investimento em ações. Sendo que eu concordo em parte com isso, porque você, para começar a fazer qualquer tipo de aporte em renda variável, você tem que ter uma reserva inicialmente, porque se você tiver algum problema financeiro, você vai precisar tirar o dinheiro de algum lugar. Se você tem só aportes em investimentos em renda variável, você vai ter que tirar aquele dinheiro e provavelmente vai acabar perdendo dinheiro, porque as cotas que você vai vender podem não estar no melhor momento. Aproveitando para falar, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem é uma recomendação de comportamento de investimento. A gente só está aqui reagindo a um vídeo e comentando para aprender. Beleza? Então fica aqui a dica do canal dos Gêmeos Investments, sigam eles aí. Canal bem interessante e bom para poder a gente aprender. Você que chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilha quem gosta desse tipo de conteúdo e não se esqueça de inscrever para os próximos vídeos. Beleza? Até o próximo.